Caríssimos irmãos e irmãs, saúdo a todos na paz do Senhor. Hoje, nesse segundo domingo do tempo comum, o Evangelho é das bodas de Caná. Vamos invocar o Espírito Santo para a escuta da palavra. Ó Espírito Santo, dá-me um profundo amor ao Sacratíssimo Coração de Jesus, a fim de servi-lo de todo o coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. O Evangelho é do evangelista João. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra, colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse ao que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Meus irmãos e irmãs, essa passagem de hoje, do Evangelho de hoje, das bodas de Caná, tem uma relação com a festa da Epifania e do batismo de Jesus, em sentido de manifestar a identidade de Jesus como Salvador da humanidade. Tal como a Epifania, que a estrela resplandeceu a identidade de Jesus, e no santo batismo de Jesus, que a própria voz do Pai ecoou do céu, atestando que ele era o seu filho. Através da transformação da água em vinho, Jesus manifesta a sua identidade messiânica. E o texto diz que os discípulos creram nele. O milagre da transformação da água em vinho, meus irmãos e irmãs, demonstra o poder de Cristo em renovar todas as coisas. A primeira leitura, no capítulo 62 de Isaías, apresenta Israel como uma jovem desposada pelo esposo. São frases muito fortes. Abre aspas, não mais te chamarão abandonada, teu nome será minha predileta, e tua terra será bem casada, pois o Senhor agradou-se de ti. Como a noiva é a alegria do noivo, assim também tu és a alegria de teu Deus. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, foi muito significativo que Jesus tenha iniciado
o seu ministério messiânico numa festa de casamento. Podemos dizer, meus irmãos e irmãs, que o verdadeiro noivo da passagem das bodas de Caná é Jesus, aquele que veio desposar a igreja. O casal nupcial das bodas de Caná representam Cristo e a igreja. Falando do casamento na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo diz: maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A água transformada em vinho, nesta festa de casamento, significa exatamente a alegria dos tempos messiânicos. Em Caná da Galileia, meus irmãos e irmãs, aparece também a figura de Maria, que intercede junto ao filho para obter o vinho novo. Tem um sentido também literal da mãe do Senhor, da nossa mãe, que preocupa com seus filhos, também nas suas variadas necessidades. E quantos testemunhos do povo de Deus, do socorro dessa mãe, do seu poder de intercessão na vida de muitos casais, meus irmãos e irmãs. Muitas vezes, em determinado momento, começa a faltar o vinho do amor. Por isso é tão importante o casal ter Cristo como centro, porque só Cristo pode garantir o vinho novo do amor que solidifica a relação. Que vinho está faltando no seu casamento? Está faltando o vinho do perdão? Está faltando o vinho do diálogo? Está faltando o vinho da compreensão? Mas há um vinho que nunca, não pode faltar e que, de certa forma, expressa todas as outras crises matrimoniais. É o vinho do amor. Porque o casamento não é outra coisa senão sacralizar o amor do esposo para com a esposa. E é a partir exatamente desse sacramento do matrimônio, ou seja, de viver esse amor do esposo com a esposa, da esposa com o esposo, numa referência a Cristo e a igreja, tendo, portanto, Cristo como centro, é que esta relação se solidifica e torna-se capaz de vencer as mais duras provas. Vocês, casados, sabem muito bem disso. E sabem que o segredo é esse amor de Deus, que fortalece o amor dos cônjuges. Nas bodas de Caná, meus irmãos e irmãs, aparecem também os discípulos de Cristo. O Evangelho termina dizendo que os discípulos que Jesus manifestou a sua identidade e os discípulos creram nele. Os discípulos de Jesus nas bodas de Caná representam também todos os seguidores, as seguidoras de Cristo, que pela história afora irão crer nele, irão decidir-se pelo seu seguimento. Desejo cada vez mais, meus irmãos e irmãs, que vocês
façam essa opção e fortaleçam sempre mais esta opção pelo seguimento de Jesus. Nós estamos no início do ano civil e no início do ano litúrgico, segundo domingo do tempo comum, que esta fé em Cristo e esta decisão em segui-lo possa acompanhar você por todo este ano. Convido você nesse momento a se colocar em oração. Senhor, convidados pela voz de Maria, nos aproximamos também nós, ó Cristo, do milagre que transforma a nossa vida, como a água foi transformada em vinho. Aumenta a nossa fé nas tuas pegadas, ó esposo da igreja, e ajuda-nos a crer que só de ti provém a graça e a verdade. Que possamos fazer o que tu nos dizes, segundo o convite de Maria, e com o Espírito de nossa mãe, da tua Santa Mãe e de nossa mãe, possamos esperar de ti o milagre que transformará nossas vidas pela graça. Tu que te unes hoje à tua igreja e nos dá a vida que provém da cruz, tu esposo pela fé dos que esperam o vinho novo, tu que vives e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um bom domingo, dia do Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Por mais difícil que seja seguir tua palavra,